uma forma de fazer com que o Brasil volte a andar em conjunto. E por isso, politicamente, senhor presidente, peço aos colegas parlamentares que possamos andar juntos na aprovação de uma anistia que pacifique o país. Este é o aspecto político. O aspecto jurídico, senhor presidente, que também nos move, é o aspecto da correção das injustiças, da falta de individualização de condutas, das prisões ilegais, das perseguições políticas. O Brasil não merece isso. Aliás, como tantas vezes no passado já demonstrou não merecer, ao aprovar anistias, quando também, em certos momentos, ocorreram excessos, ocorreram injustiças. Portanto, senhor presidente, aspecto político da pacificação, aspecto jurídico da busca da justiça. Aliás, muitos não merecem sequer anistia, merecem mais. Anulação de processos, que cada vez está mais claro, foram processos que não seguiram o rito correto, determinado pela Constituição e pelo Estado de Direito. Mas para concluir, senhor presidente, política, justiça, mas principalmente humanidade. Se tivéssemos já votado, não teríamos perdido tanto tempo, tantos momentos que pessoas simples perderam no convívio familiar, inclusive até mesmo vidas se perderam. E o maior exemplo disso foi o Clesão, que faleceu na Papuda sob a custódia do Estado. Injustiça, senhor presidente. Por humanidade pedimos a todo este plenário, aos homens de bem, que deixem ser tocados os seus corações, para que o Brasil possa viver em paz, com justiça e com humanidade. Anistia já! Você que está nos acompanhando aqui, sessão extraordinária na Câmara dos Deputados, e o item único dessa sessão é o requerimento de urgência para o projeto 2162-2023, que anistia crimes políticos e eleitorais cometidos após as eleições de 2022. Para encaminhar contrário ao requerimento de urgência, deputado Pastor Henrique Vieira. Como é um tema que divide opiniões, então a gente observa no próprio plenário, né, manifestações favoráveis e contrárias, e agora a discussão em torno de se aprovar ou não este requerimento de urgência para a votação desse projeto no plenário. Deputado Pastor Henrique Vieira. Senhor presidente, se puder retomar o tempo. Só uma pergunta antes de iniciar a minha fala. A questão de ordem não precede a minha fala, presidente? Bem, então vamos lá. Absurda essa proposta de anistia para aqueles que participaram, apoiaram e financiaram uma tentativa de golpe de Estado. Do jeito que o texto está escrito, é sim para incluir generais golpistas e um ex-presidente autoritário, filhote da ditadura, genocista e fascista. É isso que está acontecendo aqui agora.
do dia 30 de outubro até a data de entrada em vigor desta lei. Mas vocês é que estão desesperados. Perderam a eleição no voto popular em 22. Bolsonaro se tornou depois inelegível. Num julgamento histórico semana passada, generais golpistas e Bolsonaro foram condenados. Ele está preso nesse momento. A maior parte do povo brasileiro é contra a anistia e entende que o julgamento contra Bolsonaro foi correto. Eu estou sereno e tranquilo junto com o campo democrático, porque eu sei que vocês podem até rir hoje, mas vão perder semana que vem, vão perder no horizonte da história. A risada sarcástica dos golpistas de hoje não se sustentará. E, senhor presidente, hoje o senhor está assinando um atestado de louvor aos ditadores. Não existe pacificação com impunidade. Não existe pacificação através de anistia para golpistas. E falar em condições humanitárias chega a ser bizarro. Todos os dias, a juventude preta, favelada e periférica é massacrada nesse país. Nunca se fala em condições humanitárias. Bolsonaro, aquele que é desumano, que riu do sofrimento do povo sem oxigênio no contexto da pandemia, aquele que zomba das mulheres, dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, das pessoas com fome, ele está em prisão domiciliar, senhor presidente. E o senhor vem falar em condições humanitárias. Olha para o povo brasileiro na escala 6x1. Olha para o povo brasileiro querendo sobreviver com dignidade. Não tem nada de pacificação. Não tem nada de respeito a condições humanitárias. O que está sendo feito aqui hoje é um absurdo, é um esculacho, é um sarcasmo. Mas eu insisto, e isso não vai perdurar. Por Frei Tito de Alencar Lima, por todas as pessoas torturadas pela ditadura militar desse país, por todas as pessoas que deram o sangue pela nossa democracia. Sem anistia, golpistas e fascistas podem rir hoje, mas vão perder no trem da história. Coragem ao campo democrático. Orientação de bancadas. Como vota o PL? Líder presidente. Como vota o PL? PL não vai orientar. Presidente, depois de 2 anos de muita luta, presidente, eu gostaria de ter silêncio do outro lado para que os membros do PL possam ouvir a orientação, presidente. Presidente, pudesse voltar 1 minuto, por favor. Presidente, depois de 2 anos de muita luta, de muito sofrimento, depois de 2 anos testemunhando o sofrimento de centenas de famílias, de milhares de brasileiros, de manifestações, de articulações, finalmente nós chegamos no momento que pode marcar a história do nosso país. Um momento que pode significar uma luz no fim do túnel de um período muito sombrio que esse país está passando. Um pouco de alento para as pessoas que estão presas ilegalmente, prisioneiros políticos, presidente. É por isso que hoje eu tenho orgulho de vir aqui nesse microfone, em nome de todo o PL, de todo brasileiro de bem, de todo cristão, de todo mundo que quer ver uma nação livre, presidente. O PL orienta sim. Obrigado. Valeu. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Eu junto o tempo de... Eu peço... Eu vou dar a questão de ordem. Eu vou dar a questão de ordem à deputada Thalíria. Abriu aqui, ó. Abriu. Eles estão chegando para cá para arrumar briga. Este presidente nunca deixou de dar aos deputados o direito de fala. Eu estou apenas dizendo que eu vou convidar à tribuna o deputado Lindbergh Farias, que juntará o seu tempo de líder ao tempo de orientação e, em seguida, darei a palavra à deputada Thalíria para que ela possa fazer a sua questão de ordem.
A votação já está iniciada. Deputado Lindbergh. Aberto. Alô? Senhor presidente. Ele vai retirar. Eu quero aqui, senhor presidente, Érica, lamentar o que está acontecendo no dia de hoje. As instituições, num momento como esse, não podem se acovardar. Ao pautar a urgência de um projeto de anistia do senador Marcelo Crivella, a gente aqui tem que entender que é uma anistia ampla, geral e restrita. Fala de crimes eleitorais. Senhor presidente, eu alertei que quem estiver votando aqui na urgência desse projeto está abrindo a porteira, porque na urgência são necessários 257 votos. Deputado Patrus, as pessoas, os deputados do Centrão, que estão compactuando como esse, estão abrindo a porteira para que com maioria simples eles aprovem o texto que quiserem. Olha, falar em pacificação, alguém aqui acredita que eles querem pacificar alguma coisa? Foi um ataque sistemático às urnas eleitorais. Depois, deputado Arlindo Chinaglia, os acampamentos golpistas. Depois, quando o presidente Lula foi diplomado, o ataque à sede da Polícia Federal. Foi a minuta do golpe, a construção daquela tentativa de apoio dos comandantes militares. Foi, senhores, a Operação Punhal Verde e Amarelo, que até o ministro Fux reconheceu no seu voto um plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do Alexandre de Moraes. Foram até a casa do ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Não executaram o plano porque os comandantes militares não concordaram, 2 comandantes. Eu pergunto aos senhores, pararam por aí? Não. A bomba no aeroporto de Brasília. Depois, o 8 de janeiro, que tinha um objetivo claro, senhores e senhoras, que era que Lula chamasse uma GLO, mas foi 8 de janeiro. Depois de 8 de janeiro, deputado Adolfo, eles pararam? Não. Continuou a escalada contra a democracia, todo tipo de ataque. Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos lutar por sanções, por tarifas contra o Brasil. Anda falando agora até intervenção militar. Por que eu falo isso, senhor presidente Hugo Mota? É porque tem alguns momentos da história que é preciso ter firmeza. Os senhores que votarem nessa urgência estão comprometendo as suas biografias. Você sabe que em um determinado momento da história havia aqueles que achavam possível pacificar a Europa com Hitler. O exemplo do Chamberlain, primeiro-ministro inglês, foi evocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele dizia:
vamos fazer um acordo com Hitler. Fizeram o Pacto de Munique em 1938 e veio o ataque ofensiva do Hitler. Senhor presidente, papel dos senhores nesse momento, na história, se equipara com os colaboracionistas franceses, que também diziam, não adianta brigar com Hitler, General Pétain, Pierre Laval. Olha, é covardia vocês estarem confraternizando com essa turma, com um discursinho manso que querem apaziguamento. Eu quero citar aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz o seguinte: a pacificação do país é um desejo de todos nós, mas depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento. Eles não querem pacificação, eles querem, deputado Pedro Campos, liberdade para continuar escalando no seu golpe. Eles querem liberdade para continuar atacando as instituições brasileiras. Sinceramente, eu encerro a minha fala dizendo e alertando que os senhores estão sendo cúmplices. Não adianta depois argumentarem, porque os senhores, ao votarem na anistia, os senhores estão sendo cúmplices de um golpe de Estado continuado, que nunca parou de escalar. Eu digo mais, deputado Rui Falcão, aqueles amotinados que assumiram essa sua mesa, presidente Hugo Mota, aquela turma que fez aquele motim, aquela turma que te desrespeitou, aquela turma que não foi punida, olha eles ali, comemorando, estão sendo premiados, e a gente sabe que eles vão escalar mais. Eu quero dizer uma coisa a vocês, hoje é um dia de vergonha desse parlamento, hoje é um dia que o parlamento se abraça à covardia. Está faltando postura, está faltando atitude firme. Nesses momentos, deputado Kiko Seleguinho, é preciso de firmeza das instituições brasileiras. Eu chamo a atenção de todos, dos ministros supremos, do Poder Executivo, de deputados aqui dentro. Os senhores que votarem essa urgência não estão conciliando nada, não estão construindo caminho de pacificação. Vocês estão abrindo, como o Chamberlain fez na Inglaterra, caminho para essa extrema-direita golpista atacar a Constituição, atacar o Estado democrático de direito. Confesso aos senhores que eu esperava mais, desse parlamento. Confesso aos senhores que a sensação que me vem num momento como esse é de uma traição à democracia brasileira. Os senhores perderam a condição de pacificar o país, de apaziguar. Os senhores abriram caminho para essa turma que faz um discurso manso no dia de hoje, mas a gente sabe, os senhores se ajoelham ao Trump, que ameaça o Brasil, que tenta atacar nossa democracia, que impõe sanções contra ministro do STF. Ministros, STF, não caiam nesse godo. Daqui não vai vir mais pacificação. O dia de hoje entra para a história como um dia de rendição desse parlamento a essa política golpista da extrema-direita.
Nós vamos votar não e vamos continuar a nossa luta para defender a democracia, para que quem participou daquele golpe seja punido. Não aceitamos qualquer ideia de redução de penas para esse pessoal que participou da trama golpista e para Jair Bolsonaro. Viva a democracia brasileira! Para falar, queria pedir aos deputados para que possamos escutar os demais líderes. Para falar pela liderança do PL, deputado Sóstenes Cavalcante. Ilustre presidente, demais colegas parlamentares, hoje chega de verdade um dia histórico para esta casa. Eu inicialmente quero agradecer ao presidente Hugo Motta, que tem sido um presidente que tem buscado o entendimento e a pacificação do país neste momento tão difícil que o Brasil vive. O presidente Hugo Motta hoje cumpre com o nosso partido, bem como já tem cumprido com o governo, que o apoiou também, numa das nossas principais pautas. E eu inicio o meu pronunciamento agradecendo a retidão, o equilíbrio do presidente Hugo Motta. Logo de dizer isso, eu quero me dirigir a todos os meus colegas líderes de partido de centro que construíram junto conosco este momento. Eu não vou citar nomes para não ser injusto e não ocupar muito tempo, mas eu quero registrar aqui aos partidos progressistas, União Brasil, ao Partido Republicanos, e aí eu quero fazer um destaque, que hoje, inclusive, o presidente do Republicanos fez questão de vir até a mim pessoalmente, e eu quero registrar o deputado Marcos Pereira, do alto da tribuna da Câmara dos Deputados, a nossa gratidão e ao respeito ao Partido Republicanos e na figura do seu líder, que eu não vou citar nome de líderes. Quero agradecer ao PSD, do presidente Kassab, agradecer ao Podemos, agradecer ao Partido Novo, que é nosso aliado desde primeira hora. Quero agradecer o PSDB, quero agradecer o PRD, e eu tenho certeza que também posso agradecer ao MDB, que teremos votos no MDB, e ao Solidariedade. Não esquecerei de forma nenhuma do Avante, e teremos outros partidos progressistas, eu já falei, que vão dar votos aqui hoje a corrigirmos uma grande injustiça. E eu quero a todos esses partidos do centro corroborar com a fala do nosso presidente. O que nós estamos votando aqui hoje é a urgência. Em nenhum momento nós colocaremos a faca no pescoço do presidente, nem nenhum dos líderes, nenhum dos nossos colegas, para discutir o mérito neste dia. Ao contrário, vou corroborar com o que o presidente Hugo Motta disse. O PL, a despeito do que a esquerda fala do nosso partido, nós somos o partido da pacificação. Nós somos o partido do entendimento. Observem quem são os intolerantes. E é bom que o Brasil está vendo que nós aqui estamos buscando entendimento para o país. Mas o discurso da esquerda é somente o seguinte: xingamentos de fascistas, nos xingam de fascistas, nos xingam de golpista. Quais mais adjetivos? Continue falando. Vai, qual mais? Qual mais? Nos ajude. Dê os adjetivos. Vocês sempre pregam o ódio. E nós estamos aqui para mostrar ao Brasil que nós precisamos pacificar. Deputado Sóstenes, peço que Vossa Excelência interrompa o discurso. Se não houver respeito ao orador na tribuna, nós vamos esperar o plenário respeitar para que ele possa retomar o tempo. Ou se respeita o orador na tribuna, ou nós não vamos permitir que o orador prossiga até que o plenário tenha tranquilidade.
Isso valerá para todos os líderes. Eu peço para que retome o tempo do deputado Sócrates, os 6 minutos, para que ele possa concluir a sua fala. Obrigado, presidente. O que nós estamos falando aqui, colegas, é de que a democracia, que é tanto defendida por alguns da esquerda, ela é respeitada pela vontade da maioria. E hoje aqui o plenário tem a possibilidade de maneira democrática, expressar através dos nossos 513 colegas qual é a vontade. Se nós vamos tratar este assunto para fazer justiça a milhares de pessoas que foram condenadas a 17, a 15 anos, a 14 anos de prisão, como Débora do Batom e tantos outros, para fazermos justiça a pessoas como esta, ou se nós vamos fingir que no Brasil está tudo bem. É claro, presidente, que nós não queremos enfrentamento de instituições. Nós valorizamos todas as instituições, mas também é claro que nós não vamos abaixar a cabeça e ficar silentes para um julgamento injusto, um julgamento político que persegue opositores de alguns que, ao invés de praticar justiça, decidiram fazer vingança com a caneta de magistrados. É isso que queremos reparar. Mas não queremos, colegas, reparar isso com traumas. Queremos reparar através do diálogo. E aqui todos os senhores colegas que já votaram, que talvez precisavam de uma fala deste líder, para garantir aos senhores e às senhoras deputadas, que nós, uma vez aprovado este requerimento, buscaremos o bem comum do país, para buscarmos o caminho da pacificação, através desse projeto. Eu quero aqui de verdade agradecer o autor deste projeto, que é o deputado Marcelo Crivella, que não é do PL, ele é do Republicanos. Isso já é um sinal que nós estamos dando a esta casa de pacificação. Mas eu não poderia deixar de encaminhar para os minutos finais, de agradecer a minha aguerrida bancada do meu partido. E olhar nos olhos dos meus colegas que me acompanham aqui, os que estão lá embaixo, e dizer que eu tenho orgulho da bancada do PL. Vocês são verdadeiros defensores da democracia e são defensores contra a injustiça praticada a todas aquelas pessoas do 8 de janeiro. Quero aqui agradecer ao meu vice-presidente, que trabalhou incansavelmente, Altineu Cortes. Quero agradecer a Vossa Excelência, porque tem sido correto com o nosso partido. Quero agradecer ao nosso presidente do partido, Valdemar Costa Neto, bem como a todos os demais presidentes de todos esses partidos citados. Líderes partidários, conto com Vossas Excelências. Hoje, a gente aprovando essa urgência, vamos buscar com equilíbrio, com respeito, o texto equilibrado, para fazer justiça a todas essas pessoas condenadas de maneira vingativa, sem nenhum critério constitucional e respeito ao devido processo legal. É só isso que queremos. E entendemos, deputado Mendonça Filho, entendemos que o caminho para o Brasil do progresso, o Brasil com escola pública de qualidade, com saúde de qualidade, não é o caminho desejando morte para ninguém. Não é o caminho desejando prisão de ninguém. Não é o caminho do ódio e comemorações pelos demais. É o caminho da pacificação. Não é calando opositores. Não é censurando redes sociais que nós vamos pacificar o Brasil. Lamentavelmente, vide o que aconteceu lá naquele país do Oriente Médio. Eu quero aqui, por último, também tenho convicção que alguns colegas do Partido Cidadania vão entender o nosso apelo. E também, na reunião de líderes, quero registrar que o Cidadania apoiou para que essa pauta viesse. E eu tenho certeza que o Cidadania, que tem muita identidade, inclusive com a esquerda, darão votos pela justiça dos injustiçados do 8 de janeiro. Colegas parlamentares, vamos olhar para o futuro do Brasil. Este Brasil nasceu para dar certo. Apesar
do momento difícil em que o país atravessa. A economia mal, mas nós, através do diálogo, vamos avançar para anistiar os presos políticos do 8 de janeiro. E com essa aguerrida bancada da oposição, liderada pelo líder Zucco, a minoria liderada pela Carol Detone e todos os colegas da oposição, nós vamos aqui dar um resultado enorme para mostrar ao Brasil que o Brasil vai caminhar rumo à pacificação. Queremos aqui, de verdade, dizer, com todo respeito, inclusive à esquerda, que um dia também usufruíram da anistia dada no ano de 1979. Quem sabe, vossas excelências, por um momento, possam deixar raiar no coração de vossas excelências a humanidade que todos nós temos. E vossas excelências sabem que no embate eu sou duro, mas na convivência pessoal eu sou respeitoso, inclusive com a esquerda. E se podem ouvir um apelo por humanidade, eu pediria a vossas excelências da esquerda que também votem pela pacificação do Brasil, para a gente votar a urgência desse projeto no dia de hoje. Que Deus ilumine a todos nós. Anistia já! Convido para fazer uso da palavra, para fazer questão de ordem, falar pela liderança e orientar pela Federação PSOL Rede a deputada Talíria Petroni. Vossa Excelência disporá de 8 minutos. Continua, portanto, aqui o debate em torno do pedido de urgência para o projeto que trata da anistia a crimes políticos e eleitorais cometidos após as eleições de 2022. A deputada Talíria Petroni vai falar pela liderança e também soma o tempo de orientação em relação a esse pedido de urgência. A gente tem observado os líderes falando, então agora é a vez da deputada Talíria. A minha questão de ordem, que eu pedi desde o início da sessão, embora o senhor não tenha concedido, ela é baseada no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 43, que diz que crime de terrorismo não é passível de perdão ou de anistia, assim como tortura, assim como crime hediondo. E já há um entendimento do Supremo de que o que aconteceu no 8 de janeiro foi sim crime de terrorismo. Explosivos, tentativa de se apropriar de instituições públicas. E aquilo foi a culminância de uma tentativa de golpe de Estado em curso. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, ao tomar posse da sua cadeira, o senhor assumiu um compromisso contundente com a democracia, inclusive citando Ulisses Guimarães. Veja, senhor presidente, mas agora o senhor está manchando a sua história, colocando para avançar nessa casa uma agenda inconstitucional, mas mais do que isso, uma agenda que fere de morte a nossa democracia. Nosso país viveu quase 4 séculos de escravidão e uma abolição inconclusa, numa luta do povo negro para ter direitos. Nosso país viveu mais de uma ditadura e viveu muitas tentativas de golpe de Estado. E, infelizmente, no nosso país, nunca aqueles que tentaram dar um golpe de Estado foram responsabilizados. Isso mancha a história da democracia brasileira. Nosso país teve 2 décadas de ditadura que começou em 64. Uma ditadura, senhor presidente. O senhor teria que ter vergonha de colocar essa agenda em pauta. Uma ditadura que torturou, que matou, que perseguiu, que fechou esse parlamento, que elegeu os senhores que agora estão defendendo o golpe. E essa ditadura que promoveu tortura em mulheres, mulheres gestantes, que torturou o meu avô, que torturou o nosso deputado Ivan Valente, que hoje está aqui defendendo firmemente a democracia.
terminou como? Terminou com a anistia daqueles que, fardados ou não, achavam que o autoritarismo era a saída. E possivelmente a anistia daqueles lá atrás fez com que esses mesmos fardados, esses que muitas vezes ocupam a cúpula das Forças Armadas, achassem que o golpe seguia sendo uma possibilidade. E nosso país viveu momentos muito duros. O golpe contra a presidenta Dilma, a prisão ilegal do presidente eleito pelo povo, Luiz Inácio Lula da Silva, a execução política de Marielle, e viveu um governo Bolsonaro que deixou 33 milhões de famintos, metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar, que liberou arma para todo mundo e que, quando perdeu nas urnas, se apropriou das instituições públicas para impedir a posse do presidente eleito pelo povo. Fez isso com a polícia rodoviária, fez isso com a BIM paralela perseguindo opositores e depois também se organizou com a alta cúpula das Forças Armadas uma tentativa de, inclusive, matar o presidente da República, o ex-presidente, o ministro do Supremo. Colegas, eu quero chamar os senhores que têm responsabilidade democrática para prestar atenção no que está acontecendo agora. Pela primeira vez na história brasileira, diferentemente de todos os outros momentos de golpe, de ditadura, nós vimos os algozes da ditadura, os algozes da democracia serem responsabilizados. O ex-presidente, agora condenado Jair Bolsonaro, que deixou o país sob as trevas, e membros das Forças Armadas que participaram de um golpe liderado por Jair Bolsonaro, foram condenados, sentaram no banco dos réus, condenados, meus caros, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, condenados por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, por organização criminosa. E isso é histórico, isso é uma sinalização que nós não aceitamos mais autoritarismo, nós não aceitamos tortura e de que a democracia, meus caros, é o bem mais precioso do povo brasileiro. E isso não tem a ver com a esquerda, com a direita, esquerda na qual eu me localizo. Isso tem a ver com a possibilidade de haver dignidade no nosso país, porque um povo sem democracia é um povo fadado à dor, fadado ao silenciamento, fadado à censura. E nós não podemos aceitar que esses tempos que formaram a nossa história, eles voltem. E por isso, a responsabilização contundente que agora chega em Jair Bolsonaro, que agora chega em militares com 4, 5 estrelas, ela é fundamental para a gente aprofundar a nossa democracia. Uma democracia jovem, incompleta, que nunca chegou plenamente a territórios de favela, de periferia, mas é a nossa democracia, é a democracia da qual nós não podemos abrir mão. Senhor presidente Hugo Mota, o senhor está sentado aí, rindo, conversando, brincando, mas eu sinto muito, porque o senhor vai ter a sua história marcada como o homem que botou para votar uma agenda que anistia golpista, como um homem que vai ter a sua história manchada com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, por dizer que o golpe é um caminho, por dizer que atacar as liberdades democráticas é um caminho. E isso a bancada do PSOL e da Rede, isso a nossa federação não pode e não vai aceitar, porque democracia para nós é princípio, porque soberania para nós é princípio, é o maior bem que um povo pode ter. Nós vamos lutar para derrotar
o mérito dessa agenda inconstitucional e antidemocrática. E mais do que isso, nós vamos lutar para aprofundar a democracia brasileira, para que todo mundo coma, tenha emprego, tenha renda, agendas que estão tão importantes nessa casa, mas que os senhores escolheram ignorá-las para avançar com um ataque profundo à nossa democracia. Ditadura nunca mais! Viva a soberania e viva o povo brasileiro! Sem anistia! Convido para fazer uso da palavra pela liderança da oposição, deputado Zucco. Senhor presidente, antes de mais nada, nós queríamos dedicar esse momento a pessoas muito importantes, a começar ao nosso querido e saudoso Clezão, que sim, querido Clezão, morto e injustiçado. Simbolicamente, a Débora do Batom, que demonstra claramente tudo que se envolveu neste grande teatro. Agradecer às centenas de pessoas que estão até hoje presas e injustiçadas. E principalmente ao nosso líder, Jair Messias Bolsonaro! Muito bom! Presidente Bolsonaro, que cometeu o único crime de lutar contra o sistema. Sim, Bolsonaro, que trouxe o civismo, o patriotismo. Peço ao deputado Zucco que interrompa o seu discurso e só retome quando o plenário estiver em silêncio. Retomar o tempo de 6 minutos e 50 segundos para o deputado Zucco, para que ele possa retomar a sua fala. Presidente Bolsonaro, que trouxe a essa nação o civismo, o patriotismo, os princípios de valores de Deus, pátria, família e liberdade. Todos nós sabemos que não existiu em momento algum o devido processo legal, a ampla defesa, quando muito bem disse o ministro Luiz Fux, não há golpe sem governo deposto, não há punição por cogitação. Infelizmente, sabemos da incompetência absoluta de uma primeira turma parcial, uma primeira turma com o ministro do atual governo, com o advogado do atual governo, com indicação do atual governo, e lógico, com o ministro que se diz vítima, que acusa e que condena. O ministro Luiz Fux marca a história jurídica de um erro que sim, demonstra que todo este processo não se baseou em justiça, mas em política, em tirar o presidente Bolsonaro das eleições de 26. Nós sabemos que era impossível entender a quantidade de um processo com mais de 73 mil gigabytes, sem o devido processo legal. Nós também vimos uma delação que, para punir várias pessoas, se baseou num delator, mas para prender o ex-presidiário
foram 293 delações. E hoje, a anistia para Débora do Batom, para as pessoas injustiçadas, é clara, inclusive para o nosso presidente Bolsonaro. Não é a mesma anistia que foi pedida para assaltante de banco ou para a mulher assaltante de banco. Não era para sequestrador de embaixadores, muito menos para assassinos. Essas pessoas estão presas injustamente e essa casa dá um grande passo de democracia. Senhor presidente, quero agradecer todos os partidos que entendem que devemos enfrentar. Ao Progressista, ao PSD, ao Republicanos, ao Podemos, Avante, Solidariedade, União Brasil, Cidadania e, logicamente, aos guerreiros do nosso Partido Liberal. Sabemos também que tem deputados de outros partidos, como o próprio MDB, e não poderíamos esquecer também do Partido Novo. Enfim, senhor presidente, quero deixar claro a nossa luta e a nossa união, agradecendo também a todos os envolvidos na noite de hoje. O plenário será o retrato e o desejo de justiça. Agradecer ao senhor presidente por cumprir sua palavra de pautar a anistia. Agradecer aos líderes, deputado Sóstenes, deputada Carol e todos os líderes também da oposição. Foram dias e noites de muito trabalho e chegamos na data de hoje convictos desta grande mudança. O Brasil precisa virar a página, mas para isso a justiça tem que estar presente. Por isso, termino com esta frase simples, mas que retrata o que acreditamos. Pensaram que tinham nos enterrados, só esqueceram que somos sementes. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Deputado Zucco. Anistia já! Deputado Zucco, queria que Vossa Excelência já orientasse pela oposição. Nós já estamos colhendo as orientações. A oposição... Por favor, Nicolas. Ei. Brasil, a anistia tem nome. Débora, Nelson, Ana Paula e outros demais. Clezão, que morreu. Peço retomar o tempo do deputado Nicolas. Só vamos ficar em silêncio até ter um silêncio absoluto no plenário em respeito ao orador na tribuna. Mas coloque os 30 segundos para o deputado Nicolas. Eu sei que dizer o nome de pessoas injustiçadas geram pavor na esquerda, mas eu vou repetir. A anistia tem nome. Clezão, Débora, Nelson, Ana Paula e todos os demais. Vocês não serão esquecidos. Hoje nós estamos sendo a boca daqueles que não podem falar. Nós estamos tendo a liberdade daqueles que estão presos. Obrigado, Brasil, que foi às ruas. Obrigado a você que não desistiu, porque hoje daremos um passo para poder pacificar esse país. Não é calando, censurando e perseguindo. Anistia já!
Convido para fazer uso da palavra e também orientar o deputado Alencar Santana para falar pela liderança do governo e somar o tempo de orientação. Arruma esse copo d'água para mim, por favor. O tempo de orientação será o deputado Odair. O tempo de orientação eu vou usar. Colocar a orientação Então, Só o nova tempo da pro liderança pessoal. do governo. Então, só darei a palavra para que o deputado Alencar faça uso da palavra pela liderança. A orientação será feita não pelo do pessoal deputado no painel, por gentileza. Odair Cunha e colocar Pessoal Rede. a orientação não da Federação Pessoal Rede. Deputado Não Alencar, contundente. tem a palavra. Esse país está em guerra? Não. Há perseguição nesse país? Não. Há agressão de ambos os lados? Não. Há concordância de todos os aspectos políticos, nesse texto? Não. Em relação à anistia? Não. Então a conversinha de pacificação, porque há polarização no país, é falsa. Não existe. Nós estamos governando esse país, gerando políticas públicas que estão novamente mudando a vida das pessoas, inclusive aprovadas por esse parlamento. O que um grupo aqui quer, justamente o grupo do ataque, da violência, da agressão, que estão tentando golpe desde 2022, naquele encontro com diplomatas atraindo o nosso país e agredindo poderes, com fechamento de estradas, sabotagem no dia da eleição. Por isso que o agente da Polícia Rodoviária Federal foi preso. Bombas no dia da diplomação do presidente Lula. Ou a véspera do Natal no aeroporto de Brasília. Depois no 8 de janeiro. Senhoras e senhores, quem tiver respeito a essa casa, ao mandato, ao voto popular que recebeu, defende a Câmara, que foi agredida, que foi destruída. Esse parlamento aqui, ou aquilo foi falso, ou aquilo não existiu. Da mesma maneira o Senado, o STF, o Planalto, e numa violência brutal. E sabe por que foram violentos, tão agressivos? Porque no domingo antes, no dia 1º de janeiro, houve uma festa do povo democrática. Aqui, dando posse ao presidente Lula, em toda Brasília e no palácio, quando o povo sobe a rampa. Essa é a raiva de alguns. Esse é o ódio que externaram. E continuaram tentando golpe a todos os momentos. Não fomos nós que tramamos a morte do presidente da República, ou do seu vice, ou de um ministro. Não fomos nós. É justamente o lado que diz que gosta da lei e da ordem, mas que não quer a prisão, que não quer respeitar a justiça, que não quer respeitar o poder judiciário, que está dando um tapa na cara do povo brasileiro. Na atual, na futura geração e naquelas que sofreram durante a ditadura militar. Nas famílias que ainda choram os seus mortos e desaparecidos. Quem lê os jornais no domingo e tiver um mínimo de sentimento, chorou com a história de Tenório Júnior. Um músico brasileiro, depois de 50 anos, tendo revelado seus restos mortais, sua identidade, que foi morto pela ditadura argentina, tão nefasta também, ou pior do que ainda a brasileira. É eles que querem anistia, são defensores e filhos daquele período. Nós não podemos permitir, senhoras e senhores. Vai ser uma vergonha, é mais uma agressão ao nosso povo. Num Brasil que reconta a sua história e emociona o mundo. Nós ganhamos o Oscar esse ano com o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. E fomos essa semana indicada a outra competição por o filme de Kleber Mendonça, O Agente Secreto, que também fala daquele período. Nós estamos agredindo inclusive a nossa cultura, a nossa memória, senhoras e senhores. Não podemos fazer isso. É uma agressão ao poder judiciário que acabou de concluir um julgamento, onde a defesa se apresentou, se manifestou, fez provas, ambos os lados. E a delação foi feita, inclusive, por um militar que trabalhava com o ex-presidente. O que os senhores querem
é simplesmente dar o direito político àquele que está preso, que atentou, que agrediu, inclusive durante o seu mandato, também o nosso povo. Homens, mulheres, crianças, jovens, os doentes da Covid, as famílias que ali sofreram. É isso que vocês querem. Lamentavelmente vai ser um dia triste, um dia da vergonha. Colegas deputados e deputadas, essa não é a votação comum. Isso não é um projeto qualquer. Isso é uma votação histórica. Podem ter certeza, aqueles que deram causa a aprovar a anistia ficarão marcados na história. E a história costuma ser cruel com os traidores. São traidores da pátria. Então, continuam traindo o povo brasileiro, o nosso país, defendendo como líder de vocês um deputado que está defendendo a bandeira norte-americana, os interesses norte-americanos. É isso que os senhores querem? Essa vergonha os senhores passarão. O povo está de olho. Que pacificação se a maioria do povo é contra a anistia? Me digam. Não haverá, porque a polarização, mais uma vez, é falsa, porque é só um lado que ataca. Quero dizer aqui, todos que estão acompanhando, o texto que eles apresentam é uma vergonha. É uma vergonha. Vou ler rapidamente, só o primeiro capítulo, primeiro artigo. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral, ou as apoiaram por qualquer meio, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas. Entre o dia 30 de outubro de 2022, desde a eleição, e o dia de entrada em vigor dessa lei. E ainda dá o resgate do direito político do ex-presidente. Então nós esperamos que ainda dá tempo, nós temos alguns minutos, que os senhores revejam a posição. Nós temos deputados sensatos aqui, de bom senso. Olhem para o nosso povo e respeitem o voto que receberam. E não cometam novamente uma agressão tão brutal e tão covarde com o nosso povo. Vai na rua debater a anistia com o povo, conversar com as pessoas, nos rincões, ouvir opinião. Ficam aqui clausulados na rede social e aqui defendendo. Tem deputados que não mereciam dar esse voto e vão se sujar com eles. Pensem bem, reflitam, porque terá consequências. E mais uma vez o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, governa esse país de maneira pacífica, do diálogo, respeitando o parlamento, respeitando o poder judiciário, mas acima de tudo o povo que mais precisa. Aqueles que mais merecem a atenção do poder público. Seja com a isenção da conta de luz para quem ganha até 80, quem consome até 80 kW, aprovado hoje, seja com o Bolsa Família, com Mais Médico, com o imposto de renda que nós queremos votar, isso que nós queremos votar, com o pé de meia e tantos outros projetos. É um país que cresce, que inclui, que se desenvolve, que voltou a ser respeitado no mundo, mas que se defende porque tem orgulho da nossa bandeira. A nossa bandeira não é norte-americana, a nossa bandeira é brasileira, a nossa bandeira é do nosso povo. Então votar anistia é um ataque e uma traição à pátria. Por isso o governo orienta o voto não. Como orienta União Brasil. Como orienta União Brasil. Deputado Fábio Choquete. Senhor presidente, primeiro, União Brasil, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela coragem que Vossa Excelência tem de enfrentar os problemas de dentro. Parabenizar todos os líderes partidários que fizeram que esse requerimento de urgência fosse pautado no dia de hoje. E aí eu quero parabenizar em público aqui o líder Sóstenes. Dizer que o Brasil tem pressa e que nós temos que virar essa página, mas sem a injustiça. Por conta disso, senhor presidente, União Brasil orienta sim ao requerimento de urgência da anistia. Como orienta o Progressistas. Presidente, o Progressistas, em primeiro lugar, quero lhe cumprimentar por cumprir a sua função de iniciar a pacificação desse país. Estamos, nesse momento,
votando o que a maioria do povo brasileiro quer, que é a recomposição da anistia. Anistia já! O Partido Progressista vota sim! Anistia já, presidente! Como orienta o PSD, como orienta os republicanos. Senhor presidente, Só um pouquinho, vamos prestar atenção. a Constituição é muito clara no artigo 48, ao dizer que cabe ao Congresso Nacional, artigo 48, inciso 8, a concessão de anistia. É um ato de soberania do Congresso Nacional decidir o destino daqueles homens que, para alguns, para muitos, estão presos injustamente. Nós estamos votando hoje aqui a urgência de um texto para anistia futura. Republicanos encaminha sim, senhor presidente. Eu vou juntar a orientação com o tempo de líder ao deputado Isnaldo Bulhões para falar pelo MDB. Senhor presidente, minhas queridas e meus queridos companheiros de parlamento, eu não poderia de forma nenhuma nesse momento histórico apenas fazer uma simples orientação sem uma sustentação diante da função que exerço em liderar o partido que tem o seu patrono Ulisses Guimarães, o partido que durante toda a história que mais lutou pela garantia do Estado democrático de direito, senhor presidente. É lamentável que a pauta que ora apreciamos, a urgência a um projeto de lei que textualmente trata de anistia a uma tentativa de golpe, virou não um debate lúcido, mas sim um debate político-eleitoral. Nós estamos alimentando a possibilidade de interromper, talvez até uma oportunidade de justiça diante de um ciclo completo, mas ferindo a Constituição, caso venha a ser aprovado o texto que, ora, o requerimento de urgência é apreciado, nós estamos ferindo, acima de tudo, a Constituição. Eu compreendo, senhor presidente, porque, apesar de ser antigo na política, exercer o meu 8º mandato, eu procuro sempre me reciclar e me atualizar. Hoje, nós vivemos realidades regionais, aonde, quando vamos colocar digital e alguma pauta, às vezes cometemos, ou alguns cometem, o pecado de trair a sua consciência em detrimento à pressão que sofre. Mas é fato, senhor presidente, é fato que houve no dia 8 de janeiro a tentativa de um golpe de Estado. Isso é um fato, minhas queridas e meus queridos companheiros da Câmara dos Deputados. Bem como também é verdade que aqui se adota uma narrativa que, se concluída, sem dúvida nenhuma, poderemos chegar numa convergência, que é, se a urgência for aprovada, se um relator for designado, se for apresentado um substitutivo, transformar um projeto de lei que trata de anistia, de repente, numa nova regra de dosimetria de pena, para fazer alguma correção na lei e permitir que seja maneirada a força do braço da justiça em penas excessivas que já foram aplicadas. Indiscutivelmente. Mas eu fiz uma defesa no Colégio de Líderes. E é por isso que eu encaminho, com toda a consciência e com a representatividade que tem o MDB na história brasileira. Eu encaminho não, porque eu defendi que nós votássemos o requerimento de urgência em um texto já definido de dosimetria de pena. Não é isso que está acontecendo
nobres colegas, na noite de hoje. O que está acontecendo é que nós estamos apreciando um projeto de lei que trata na sua ementa e no seu objetivo anistia para aqueles que atentaram à democracia consolidada do nosso Brasil. Então eu quero fazer um apelo a todas as colegas e aos colegas, não apenas do movimento democrático brasileiro, mas de todos os partidos, que a gente dê realmente uma oportunidade para corrigir alguma injustiça que a gente entenda que tenha sido feita, volto a repetir, de forma de uma excessividade de pena aplicada, num projeto de lei que realmente trate do assunto objetivamente. Portanto, presidente, o encaminhamento do MDB é não ao projeto de lei, ao requerimento que trata da anistia. E sim, quando vier a ser apresentado, a da redução e de uma nova dosimetria para as penas que estão sendo aplicadas. Muito obrigado. Como orienta a Federação PSDB Cidadania, como orienta o Podemos. Desculpa. Presidente, Podemos e o anterior ali. Senhor presidente, para falar. Desculpe, deputado. Primeiro, Federação PSDB Cidadania, deputado Adolfo Viana. Senhor presidente, a Federação PSDB Cidadania orientará sim a urgência dessa matéria. Com a certeza que Vossa Excelência vai escolher um relator experiente, equilibrado, porque é de equilíbrio que esse plenário precisa. Eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar Vossa Excelência pela condução. PSDB continuará caminhando por essa avenida do centro, desse centro responsável e equilibrado, bem distante dessa polarização e dessa radicalização que tem feito tanto mal ao nosso Brasil. Portanto, presidente, nós vamos orientar sim a urgência, na certeza de que nós vamos juntos construir um texto equilibrado e responsável, porque é isso que o Brasil espera de nós. Parabéns pela coragem de pautar uma matéria tão difícil. Parabéns, presidente Hugo Mota. Obrigado, deputado Adolfo Viana. Como orienta o Podemos, deputado Luiz Carlos Rauli. Senhor presidente Hugo Mota, quero parabenizar Vossa Excelência. Com a sua juventude e o seu talento, começa a pacificar a casa. O senhor está dando hoje uma grande contribuição ao país, ao Congresso Nacional e ao governo. Esta matéria é congressual. Ela não é uma matéria de governo, é uma matéria do Congresso e dentro do Congresso de foro íntimo de cada um de nós. O nosso partido Podemos libera a bancada, mas nós somos moderados. Nós estamos vendo o contencioso aqui dentro cada dia pior. Olha a sessão de hoje. Nós queremos que Vossa Excelência designe um relator moderado. Primeiro, uma anistia pontual para o dia 8, depois vamos pensar nos outros. Anistia modulada, pagando as penas pecuniárias. É muito simples. A história do Brasil, do Império e da República está cheia de anistias feitas pelo Congresso Nacional. Nós não estaremos fazendo nada mais do que pacificar a nação. A nação pede e nós queremos pacificar. Convido para orientar e também para falar pela liderança do PDT a deputada Duda Salabé. Muito obrigada, presidente. Oi. Obrigada, presidente. Anistia, em sua etimologia, significa esquecimento. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que no dia 8 de janeiro
houve uma tentativa de golpe no Brasil. Nós não podemos esquecer que os golpistas colocaram uma bomba no aeroporto de Brasília, que os golpistas invadiram a sede da Polícia Federal, que os golpistas planejaram assassinar o presidente, o vice-presidente e também alguns ministros. Nós não podemos esquecer, ou seja, não podemos anistiar que golpistas são inimigos da democracia. E a história brasileira mostra, uma vez golpista, sempre golpista. Vamos lembrar da história do Brasil, negacionistas. Tentaram um golpe contra Juscelino. Juscelino, em seguida, anistia o líder golpista. Logo após, o líder tenta de novo golpe contra Juscelino. Então, uma vez golpista, sempre golpista. E se esse projeto for aprovado, a urgência dele for aprovada hoje, não é uma vitória somente do golpismo. É uma prova de que a Câmara dos Deputados se ajoelhou diante do golpismo e diante do crime tentado no dia 8 de janeiro, e que não foi só naquele dia. Hoje é mais uma tentativa de golpe. É a continuidade da tentativa de golpe. Reconheçam a derrota de vocês. Reconheçam a derrota. Vocês perderam na urna e estão travando o Brasil. Nenhuma pauta séria para esse país é votada, porque a oposição insiste em colocar a anistia em pauta. Insiste em colocar o Bolsonaro acima da história do Brasil. Insiste em colocar o Bolsonaro acima da justiça social. E aí eu digo, a anistia não vai pacificar o Brasil, porque o que pacifica o país é justiça social. E é impossível justiça social que não seja dentro da democracia. Dentro da democracia. E falam em pacificar como se nós fôssemos violentos. Quem está violentando são vocês, com o discurso de ódio, com o planejamento de matar presidente, destruindo essa casa. Vocês são violentos. E a violência maior que vocês estão fazendo é não deixar votar projetos importantes como o fim da escala 6x1 e outros projetos tão fundamentais para a sociedade, porque vocês, como meninos birrentos, insistem em querer salvar o Bolsonaro e outros golpistas. E eu estou aqui para orientar pelo PDT. E o PDT orienta não a anistia de golpistas. Se Brizola estivesse vivo, Brizola seria também contra a anistia de golpistas. Porque esse projeto quer beneficiar filhotes da ditadura. Quer salvar filhotes da ditadura. E a anistia não vai pacificar. Ela vai celebrar a traição. Vai celebrar os traidores. E eu agradeço aqui o líder, deputado Mário Eriger, que concedeu, por gentileza, esse espaço de fala para eu dizer pelo PDT. Mas reforço que tanto o deputado Mário Eriger, como os deputados da bancada do PDT, são favoráveis à democracia, logo contra a anistia. O PDT e a bancada do PDT, orientada pelo líder Mário Eriger, é contra o PL da anistia. E termino, presidente, citando um verso da Cecília Meirelles, que escreveu sobre Judas. Cecília Meirelles escreveu: pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Há os grandes sonhos dos homens e as surdas forças dos vermes. Aqui há sonhos de muita gente que acredita ainda na democracia, mas infelizmente há a força dos vermes, filhotes da ditadura, que querem impedir esse Brasil a crescer. Muito obrigado, e o PDT orienta não.
Convido para orientar e também fazer uso da palavra como líder pelo PSB, o deputado Pedro Campos. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Muitos deputados e deputadas usaram o microfone para falar em pacificação. Mas não existe pacificação verdadeira sem justiça e sem democracia. E o que está tentando se votar aqui no dia de hoje é a urgência de uma impunidade com quem tentou dar um golpe de Estado. É um salvo-conduto para que um presidente que perde nas urnas tente ganhar nos quartéis generais. E esse mesmo presidente teve que ouvir, não foi de um militante de esquerda, foi de um general 4 estrelas, que se ele tentasse dar o golpe de Estado, ele ia sair preso daquela reunião. Mas esse golpe é continuado. Por isso aqui nós temos que ter compromisso com a democracia. Nós temos que votar contra esse projeto e mostrar que a justiça vai prevalecer. Porque nós aqui do partido PSB, que vem da esquerda democrática, nós temos um compromisso profundo com a democracia. Nós temos um compromisso com a política. Tentamos, por todos os caminhos possíveis na política, impedir essa anistia. Mas a verdade agora está sendo revelada, que essa anistia vai ser derrubada na luta. E se quiserem aqui os líderes dessa casa, aqueles que conduzem essa casa a ir para a luta, saibam que o PSB tem um lado, o lado do povo brasileiro, o lado da agricultura familiar, das pessoas que estão na periferia esperando a oportunidade, porque a gente aprendeu não só com os nossos, com Miguel Arraes, que passou 15 anos exilado, com Francisco Julião, mas com todos aqueles que defenderam a nossa democracia. Nós aprendemos, inclusive, com Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário, que disse que o Brasil é Rubens Paiva e não os facínoras que o assassinaram. Então, se quiserem dividir essa casa, que saibam que a posição do PSB é pelo povo brasileiro, é para que nós votemos a redução do imposto de renda, para que nós possamos votar tudo que for pauta positiva para o povo, tarifa social de energia, oportunidade de geração de emprego e renda. E não que nós transformemos essa casa aqui num puxadinho da Casa Branca, porque até líder do governo Trump estão querendo nomear nessa casa. E isso é um absurdo. Um parlamentar que recebe recurso do povo brasileiro, que foi eleito pelo voto do povo brasileiro e trabalha diariamente contra o povo brasileiro. Um parlamentar que defendeu tarifas que o estado que lhe elegeu, o estado de São Paulo, que é o estado que tem o maior PIB da federação, é o estado mais impactado. E aqui é preciso que seja dito também, aqueles que traíram a pátria vão ser lembrados. E não é na eleição do ano que vem, não. Se preparem, porque vocês vão ser lembrados nos livros de história. Aqui, a gente anda nos corredores dessa casa e sabe que o tempo é o senhor da razão. O que vocês estão fazendo aqui envergonha o povo brasileiro, envergonha a nossa democracia, envergonha todos aqueles que lutaram por uma Constituição cidadã. Mas nós sabemos que aqui no Brasil a gente vai contar com a força do governo do presidente Lula, nós vamos contar com as instituições e contamos sim com o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos contar principalmente com a força do povo que vem nas ruas e já deu o seu recado, que é contra a anistia, que não quer que tudo que foi feito com o Brasil seja jogado na impunidade, que não quer que os votos que foram depositados na urna para o presidente Lula, que ganhou a eleição, como Bolsonaro ganhou em 2018, Lula ganhou em 2022 e ninguém quer o seu voto jogado fora. E é isso que essa casa tenta fazer no dia de hoje. Por isso, o PSB, voto unido, não contra mais essa tentativa de golpe.
Como vota o bloco Avante Solidariedade PRD? Quem vai orientar é o doutor Frederico. Eu aproveito para agregar também o tempo de líder ao deputado doutor Frederico, e ele fará a orientação juntamente com o seu tempo de líder. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os colegas aqui nesse momento histórico. Em primeiro lugar, presidente Hugo Mota, quero parabenizar Vossa Excelência por se demonstrar grande em cumprir os acordos. Vossa Excelência que tem feito um trabalho enorme para costurar toda essa situação e permitir chegar nesse momento. Parabéns, agradecemos muito o seu empenho e também sabemos que a mesa lhe acompanha. Aqui ao lado, estou tendo a honra de estar de frente ao vice-presidente Altineu. Parabéns por todo o trabalho. Nosso líder Sóstenes aqui, o líder do PL, o maior partido de oposição que tem feito um trabalho incrível. Parabenizar todos os líderes de partido que estão apoiando esse momento aqui. Parabenizar os presidentes de partido nesse momento tão importante. Que honra, líder. Obrigado. É isso, é a união. E nesse momento tão importante, líder Sóstenes, todos aqui que estão chegando junto, a gente está aqui falando que a gente realmente quer a união pela pacificação. E o que a gente está vendo aqui hoje, gente, é algo histórico. Por isso que a esquerda está tão preocupada, por isso que ela está tão nervosa, porque aqui todos os partidos unidos, todos os líderes unidos, e a gente tem apoio de governadores. Quero aqui falar o nome do governador Tarcísio, que veio aqui participar, que trabalhou junto, que veio aqui participar, e não só ele, mas os outros governadores que também fizeram esse trabalho, todos. Hoje a direita realmente está unida. E eu quero aqui fazer uma homenagem especial às vítimas, os presos do 8 de janeiro, todos eles, e principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Desejar, eu como médico oncologista, hoje ele fez uma ressecção de câncer de pele. A gente deseja rápida recuperação ao presidente Jair Bolsonaro e quero aqui terminar minhas palavras agradecendo muito também ao líder do meu partido, o líder do PRD, o deputado Fred Costa, espero que esteja me ouvindo, um grande amigo, um homem firme, um homem poderoso, e que ele, às vezes, a gente até tem alguma divergência ou outra, mas o respeito dentro do PRD demonstra o que é uma democracia pujante. Muito obrigado, líder Fred, líder Tibé, todos que permitiram esse momento. E eu quero finalizar aqui falando uma frase da cabeça do leão. Esse momento só está acontecendo porque a gente conseguiu, com muita luta, com muita força, tirar a nossa cabeça da boca do leão. A gente conseguiu olhar no olho do leão, a gente conseguiu tentar igualar as armas, porque isso só foi possível com apoio também do que foi feito de forma maravilhosa aqui ontem, o nosso novo líder da minoria, Eduardo Bolsonaro, que está lá longe do pai dele, está longe, não sabe o sofrimento do pai dele, não pode falar com ele, mas eu quero mandar aqui um forte abraço, Eduardo. Nós estamos aqui honrados em sermos liderados por você enquanto líder da minoria, e vamos junto, Paulo Figueiredo, todos que estão apoiando os Estados Unidos, essa união que faz a esquerda tremer, e essa união que vai colocar o Brasil no trilho, essa união que vai fazer o nosso país de volta para cuidar do povo, para cuidar do interesse de todos. Muito obrigado, anistia já! Solicito ao parlamentar que está sentado na tribuna que este lugar não é lugar para sentar. Temos diversas poltronas no plenário, não na tribuna. Convido para fazer uso da palavra como líder e também orientar o seu partido, o deputado Marcel Van Hatten, pelo Partido Novo. Não. Senhor presidente, eu orientarei como liderança e usarei o tempo de liderança e o tempo de orientação de 1 minuto o deputado Luiz Lima usará para finalizar. Então, apenas 5 minutos para o deputado Marcel Van Hatten e em seguida já 1 minuto para o deputado Luiz Lima orientar. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, chegou o dia que há tanto tempo estamos esperando. Estamos esperando todos os brasileiros de bem, todos os brasileiros honestos, todos os brasileiros que sabem que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo que jamais deveria ter acontecido. Quero interromper o deputado Marcel Van Hatten. Tem um deputado sentado na tribuna, não pode sentar na tribuna.
Queria solicitar a Vossa Excelência que não repita o ato. Eu já pedi uma vez, temos diversas poltronas no plenário. Eu queria pedir respeito ao decoro parlamentar e a esta casa. Quer se posicionar na tribuna, se posicione em pé, respeitando o orador. Então vou retomar o tempo de Vossa Excelência e não gostaria de abordá-lo novamente sobre esse tema. Está bem, presidente. Obrigado. Chegou, portanto, o dia por que ansiávamos há tanto tempo. O dia em que poderíamos fazer o Brasil se reencontrar com a paz, com a justiça e com a humanidade. O dia em que se pautou o requerimento de urgência, porque tanto batalhamos para aprovar uma anistia que seja digna justamente desse nome. Anistias, aliás, foram aprovadas muitas vezes no Brasil para pacificar a nação. Aliás, em alguns momentos, anistias foram aprovadas 3 dias após levantes, em outros levou mais tempo. Agora, já se passam 2 anos e meio desde o período mais intranquilo da história recente da nação, que culminou com os lamentáveis atos do 8 de janeiro. Não precisamos entrar no mérito daquilo que lá aconteceu, além de lamentar a depredação ou vandalismo, lembrando que nenhum vândalo nesse país passou mais de 2 anos preso ou com as suas liberdades restringidas, como nós estamos vendo acontecer com muitos brasileiros que, por um motivo ou por outro, acabaram errando naquele dia. Senhor presidente, também é preciso lembrar que muitos que lá estiveram no 8 de janeiro, ou que em outros momentos foram acusados de terem cometido crimes, não cometeram nada de equivocado ou de errado, ou mesmo de criminoso. Aliás, muitos estavam em vários desses eventos para tentar conter atitudes criminosas, e hoje estão pagando injustamente pelos erros de outros. Portanto, senhor presidente, aqui neste país, em que tanto já vimos o lado de lá, que hoje grita sem anistia, quebrar, depredar, vandalizar, sequestrar e até matar, ter o seu momento de anistia, neste país em que por tantas vezes houve sim divisão política extrema, é preciso chegar o momento, e hoje é este dia, em que o Brasil se reencontra com a pacificação, se reencontra também com a justiça. Não podemos aceitar que estejamos sob um estado de exceção em que ministros do Supremo Tribunal Federal monocraticamente possam submeter o Congresso Nacional às suas vontades individuais. Aqui, portanto, senhor presidente, é também o momento de demonstrarmos nossa irresignação com a injustiça. E, senhor presidente, também e aqui quero citar todos os partidos que há pouco no Colégio de Líderes, sem mencioná-los, mas citando-os já por terem sido citados pelo deputado Sócias Cavalcante do PL, e citando a ele como líder, ao Zuco, líder da oposição, e a Carol de Tone, líder da minoria, cito a todos os demais líderes partidários, chegou o momento de demonstrarmos que esta casa é, acima de tudo, humana. Nós somos seres humanos. Nós temos compaixão e empatia pelo sofrimento de seres humanos, de pessoas como a Débora e tantos outros, que talvez por atos impensados e mesmo por ausência de qualquer tipo de prova ou mesmo de atos, estão sofrendo a distância dos seus familiares, a restrição de liberdades, estão sofrendo injustiças tremendas. A família do Clesão, que aliás hoje esteve inclusive no meu gabinete, que perdeu o seu pai, que lhe dava sustento e amor, assim como tantos outros brasileiros que nesse meio tempo deixaram o convívio familiar em virtude da demora, sim, que tivemos para chegar a esse dia.
Mas chegamos no dia de votar a urgência da anistia. E para demonstrar que é urgente, não deixaremos passar muito para que também esse mérito seja aprovado e as pessoas de bem e honesto do Brasil possam se reencontrar com a paz, com a justiça e com a humanidade. Anistia já! Para orientar pelo Partido Novo, deputado Luiz Lima. 1 minuto. Alô? Presidente Hugo Mota, eu vejo aqui filhos de anistiados votando contra a anistia. Não existe no Brasil crime no futuro do pretérito. Quem sofreu um atentado foi o presidente Bolsonaro, quando levou uma facada de um militante, de um ex-filiado do PSOL. Não podemos permitir que um judiciário politizado julgue pessoas simples, sem ao menos olhar nos olhos dessas pessoas. Hoje, o voto pela anistia é por brasileiros que foram injustiçados, é por milhões de brasileiros que estiveram nas ruas nos últimos anos, é pela velhinha, pelo velhinho que chorou com a prisão do presidente Bolsonaro, é pelo presidente Bolsonaro, é pelo general Heleno, é pelo general Braga Neto, é por a margem, é por Daniel Silveira e é pelos exilados que estão fora do Brasil. O Partido Novo orienta sim pela liberdade e pela democracia. Anistia já! Convido para fazer uso da palavra pela liderança da maioria e também para orientar o deputado Arlindo Chinalha. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, aqui foi dito que a esquerda está tremendo. Eu quero responder que pode haver circunstância onde de fato se treme. Por exemplo, sob tortura, inclusive os filhos assistindo, que foi o que aconteceu com a militante de esquerda chamada Amelinha Teles, e que a sua filha, com 5 anos, assistiu ela ser torturada num centro comandado pelo brilhante Ustra. Eu faço referência ao brilhante Ustra porque ele foi homenageado pelo então deputado Jair Bolsonaro quando ele votou a favor do impeachment da presidente Dilma. E ele disse o terror da Dilma. Exatamente, ele sabia o que ele estava falando. Ele tem uma intimidade com o tema. Ele chegou a dizer que lá no Rio de Janeiro, se fosse incomodado, ele mandaria para a ponta da praia. Mandar para a ponta da praia era ele ser assassinado. E de repente nós estamos vendo aqui, e eu não coloco todos no mesmo nível, evidentemente, mas nós temos uma divisão que ela é irreparável. Nós somos contra a ditadura, nós somos contra a tortura, nós não vamos recuar daquilo que para nós é uma convicção, portanto se transforma numa questão ética e moral. Por isso não há hipótese de nós votarmos a favor da anistia. Eu vou dar um exemplo. Tentaram transformar uma senhora de nome Débora numa vítima de uma ditadura supostamente bárbara, a ditadura judiciária que eles dizem que tem no Brasil. Eu vou dar apenas uma comparação para vocês refletirem. Quem sabe um dia vocês não apoiem mais a ditadura. Havia uma poetisa, autora de livros, que foi casada com o irmão do Jorge Amado. O sobrenome dela era Passos Amado. Ela fez uma pichação contra a ditadura em Sergipe. Ela foi presa, foi mandada para um hospital psiquiátrico, onde ela ficou 9 anos, e o cafajeste do médico colocou como diagnóstico comunista desde a data tal. Ela acabou morrendo aos 57 anos e durante um período longo ela continuou sendo internada
sem sequer um diagnóstico e, portanto, por consequência, sem nenhum tratamento. Dito isto, aqui já foi falado que todos aqui somos seres humanos e que nós queremos, enfim, uma sociedade em paz. O discurso é bonito. Agora, buscar a paz, estimulando aqueles que tentaram o golpe, isso não é buscar a paz, isso é buscar a guerra. Sabe por que é buscar a guerra? Porque nós não vamos nos calar. A sociedade não vai se calar. Existe um órgão muito importante que é o Latino Barômetro. E mais, este ano o apoio à democracia aumentou comparado com o ano passado. Então nós estamos num momento de consolidação da democracia e não fazê-la dar mais um engasgo. Por que é mais um engasgo? Bolsonaro foi eleito. Ele levantou a tese calculadamente de que ele não foi eleito no primeiro turno porque houve fraude da urna eletrônica. E essa foi uma cantilena que de repente ganhou as ruas, algo que todo mundo falava, acreditando no próprio presidente à época. Ele chegou a chamar uma entrevista coletiva para provar, segundo ele, que tinha havido fraude. Chegou no meio da entrevista e falou assim: eu não consigo provar que tem fraude. Portanto, o 8 de janeiro é apenas consequência, com iniciativas próprias do 8 de janeiro, como o caminhão com bomba para o aeroporto foi algo também planejado. O general que assumiu, que fez o plano punhal verde e amarelo, ele assumiu que era para matar sim. Portanto, nós não podemos nos enganar. Se nós falarmos contra os fatos, que mensagem que nós estamos dando para a sociedade? Que nós entendemos, então, que é legítimo você tentar o golpe, e aí há uma perseguição jurídica, segundo os bolsonaristas. O que é dito? Não, o golpe não se consumou, portanto não há crime. A explicação veio pelo Procurador-Geral da República, o Gonet, que explicou de forma breve e contundente. Ele falou: olha, a lei ela começa a valer no planejamento. Por quê que ali já está sendo cometido o crime? Porque se você esperar que o golpe se consume, você não terá mais sequer o Supremo para poder julgar aquele crime. É por isso então que, respeitando todas as opiniões, o que a gente não respeita é quem defende a tortura, é quem defende a ditadura, é quem tenta manter uma maligna tradição no Brasil. Por quê? Não é só o Bolsonaro, tem generais que estão presos, que vão ser presos, tem generais condenados. E por que eu faço essa ênfase dos generais? Porque os generais se acostumaram a intervir na vida nacional, tentando sempre se colocar acima da sociedade e tentando subjugar a própria sociedade. Então, nesse sentido, nós estamos querendo que a sociedade brasileira reflita, que ela assuma de fato o comando da nação. Nós aqui, por mais que sejamos, ou alguém se julgue tão bom assim, nós podemos ser no máximo bons representantes. Mas a gente não substitui a sociedade, a gente não substitui o povo. Portanto, nesta toada de anistia, hoje eu participei da reunião de líderes, então vários projetos serão apensados, e eu perguntei explicitamente, o presidente respondeu, é que não há, portanto, compromisso com nenhum dos projetos. Portanto, como outros aqui já disseram, nós vamos atuar, nós vamos respeitar os interlocutores, mas nós não vamos concordar em nenhum momento com a tese da anistia. Na minha percepção, pela história dos companheiros, por aqueles que morreram, por aqueles que foram torturados, pelas famílias destruídas, pelas injustiças, pela barbárie da tortura e do assassinato nas cadeias, nas masmorras,
É disso que nós não resignamos. Nós não podemos ficar calados. Nós queremos que a sociedade saiba que nós não estamos tremendo. Nós queremos que a sociedade saiba que quem ousa tentar ser um representante popular, ele perdeu o direito de ter medo. Então não venham com essa perspectiva, porque nós já resistimos e derrotamos uma ditadura. Agora nós estamos em outro momento. Nós vamos resistir e consolidar a democracia. Como orienta a minoria. Como orienta a minoria, deputada Carol Detoni. Presidente. Presidente, silêncio. Maurício, está acontecendo Presidente. Peço que preserve meu 1 minuto, presidente. Misoginia com mulher grávida, presidente. O que é isso? Que falta de respeito da esquerda. Calma, Carol. Eu não queria dizer que você não é. Você é a vice-líder. Vamos lá. O presidente ainda não despachou o ofício, gente. Começa a bagunça. E a esquerda não deixava. Bora. Peço à deputada Carol Detoni que aguarde o silêncio do plenário para que possa fazer a sua orientação. Um minuto para orientar. Presidente, em nome das 185 pessoas ainda presas pelo dia 8 de janeiro, em nome de 61 brasileiros que estão autoexilados, pessoas comuns, por conta da perseguição ocorrida, em nome do Clesão, morto na prisão, em nome da Débora, condenada a 14 anos por fazer rabiscos com batom, e de todos os outros injustiçados pelo dia 8 de janeiro. Estamos aqui para demonstrar o nosso compromisso, para dizer que o Brasil ainda tem jeito, o Brasil ainda pode fazer justiça, e a anistia é o primeiro passo para pacificarmos o nosso país. O Brasil clama por anistia para todas essas pessoas comuns que estão sendo injustiçadas, e nós daremos esse recado hoje aqui na Câmara dos Deputados. Obrigada a todos os líderes partidários que fizeram esse gesto, ao presidente Hugo Motta. Anistia já! Anistia já! Como orienta a oposição. A oposição já orientou. Tá do Zuco, desculpa. Como orienta o governo, deputado Adair Cunha. Senhor presidente. Não orientou, não orientou. Senhor presidente. O deputado Alencar fez o uso do tempo da liderança, o deputado Adair irá fazer a orientação. Se for combinado, Exatamente eu peço respeito ao orador na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu preciso deixar claro, objetivamente, que o governo é contra, vota não a este projeto de lei. Trata-se de um projeto aqui que não gera justiça, que não traz paz. Aliás, senhor presidente, a paz é fruto da justiça. Nós, com este projeto, nós estamos votando o perdão para quem cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito. E este tipo de crime é impossível. Para este tipo de crime, a anistia não há urgência. A urgência há sim para aquilo que interessa ao povo brasileiro. A urgência há sim, por exemplo, para a votação do imposto. Concluo, presidente. Para concluir, deputado.
Há urgência, sim, para a votação da isenção do imposto de renda. Há urgência, sim, para o projeto de mais especialistas. Há urgência, sim, para o gás de todos. Há urgência, sim, para a tarifa social. Não há urgência para esse projeto de lei. Por isso, nós votamos não. Convido para fazer uso da palavra, e é o último líder inscrito para que encerremos a votação, pela liderança do Partido Comunista Brasileiro, o deputado Renildo Calheiros. Desculpa, Partido Comunista do Brasil, o deputado Orlando me corrige ali, mas eu penso que eu não errei de um todo a especificação do partido, não. Presidente, compreendido, presidente. Esse é um erro histórico, se dá tanta confusão, nem quero saber. Então, Partido Comunista do Brasil, deputado Renildo Calheiros, para fazer Muito obrigado, presidente. Presidente, votar a anistia é um erro político grave, porque todos sabemos que, se ela for aprovada, o Supremo Tribunal Federal irá considerá-la inconstitucional, isso é óbvio. O que aqui se pretende é escalar a crise, é jogar o Brasil em um caminho sem saída. É um erro grave que este projeto está cometendo. Historiadores levantam que no Brasil já tivemos 14 tentativas de golpe militar. Alguns foram bem-sucedidos. E o que ocorreu? Fecharam o Congresso, o Supremo, amordaçaram a imprensa, perseguiram, prenderam, torturaram e mataram. Quando deu errado, o que aconteceu? O Brasil se apressou em conceder a anistia. Então as pessoas que tentam o golpe, se não forem vitoriosas, não vai acontecer nada com elas, porque elas serão anistiadas. Isso criou a triste cultura do golpe militar no Brasil. O que precisamos é romper com ela. O que precisamos é que os golpistas respondam por atentar contra o Estado democrático de direito. Isso é o que o Brasil precisa fazer neste momento. Esta é a necessidade do momento. A anistia, quando ela é concedida, é vários anos depois do episódio ocorrido. É para pacificar o país, mas não se pacifica o país dando anistia enquanto o golpe está em curso, porque é isso que eles estão fazendo atualmente. É um golpe por outro caminho, de pressão internacional contra o Brasil, de colocar a maior potência militar do mundo para ameaçar o Brasil e ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Esta casa precisa encarar esta matéria com responsabilidade. Conceder anistia é um crime contra a democracia, e o efeito político disso é projetar politicamente os anistiados e mais adiante eles tentarem novamente o golpe até conseguirem o golpe militar. Nós temos que derrotar a anistia. Essa é uma necessidade histórica do Brasil. E o Congresso Nacional não pode faltar à sociedade brasileira. Não resta dúvida da tentativa de golpe. E depois dos depoimentos na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal, ficou mais claro o que aquelas pessoas faziam nas portas dos quartéis. Era uma pressão sobre as Forças Armadas e especialmente sobre o Exército, porque o comandante do Exército se negava a apoiar o golpe. Então todos aqueles acontecimentos, todos aqueles eventos eram sim parte constitutiva do golpe, que começou a ser elaborado muito antes, tentando gerar um descrédito sobre as eleições no Brasil, criando uma narrativa para, se vencesse, dizer que venceu apesar da fraude, e se perdesse, está o caminho aberto para dar o golpe militar. A nossa responsabilidade
não é só com esse processo, é de enfrentarmos uma necessidade histórica. Para concluir, presidente. Temos orador na tribuna e eu peço silêncio e respeito ao orador. Para pôr um fim a essa cultura do golpe. É claro que aqui nesta casa há sim um espírito democrático que precisa ser resguardado. As pessoas que defendem o fim do processo democrático não podem vencer essa batalha sem Está encerrada a votação. Sim, 311. Não, 163. 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. Quero pedir ao plenário. Quero pedir ao plenário. Atenção. Quero pedir ao plenário. Quero pedir ao plenário. Solicito aos parlamentares do PL. Solicito aos parlamentares do PL, ao plenário, aos deputados do PT, que possam ouvir de maneira rápida uma mensagem desta presidência acerca desta votação. Garanto que não tomarei muito tempo de vossas excelências. O Brasil precisa de pacificação. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. É no plenário que ideias se enfrentam, divergências se encontram e a democracia pulsa com força total. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o regimento interno e o colégio de líderes. Não para impor uma verdade, mas para garantir que todas sejam ouvidas. Hoje pautamos a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema a quem cumprimento. Agora um relator será nomeado para que possamos chegar o mais rápido possível a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Um presidente da Câmara não pode ser dono de teses, nem muito menos de verdades absolutas. Sempre que alguém se declarou dono da verdade, o país perdeu. E nesse caminho de construção coletiva, quero reafirmar a mensagem que guia nossa gestão. O Brasil precisa de pacificação. Cabe ao plenário soberano decidir. Esse plenário,
O plenário Ulisses Guimarães é o coração da República. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 18 de setembro, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei complementar número 163 de 2025 e projetos de decretos legislativos números 293 e 309 de 2024. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. Presidente Hugo Motta termina esta sessão extraordinária e o pedido de urgência para o projeto de lei 2162 de 2023, que anistia crimes políticos e eleitorais cometidos após as eleições de 2022, foi aprovado por 311 votos. Então, 311 favoráveis, 163 contra e 7 abstenções. 482 deputados votaram. Lembrando que esse pedido de urgência indica que o projeto não vai precisar de passar pelas comissões. Então, todo aquele trâmite na comissão ou nas comissões pelas quais normalmente um projeto passa, tem, por exemplo, para tratar da constitucionalidade do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça, todos passam por lá. E aí depois, por exemplo, esse tema possivelmente passaria por segurança pública, enfim, por essas comissões. E aí, como o projeto teve a urgência aprovada, não vai passar por lá e o relatório, o parecer, será feito no plenário. O presidente Hugo Motta disse que vai escolher um relator para esse projeto. E esse relator vai, nas palavras do deputado Hugo Motta, presidente da Câmara, construir um texto, um substitutivo em relação ao projeto que foi aprovado, a urgência para o projeto número 2162 de 2023 do deputado Marcelo Crivella. E esse projeto, a emenda dele diz o seguinte: concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei, a lei que prevê, portanto, o projeto. E aí é o texto que vai iniciar o debate. A partir dele, outros temas podem ser incluídos, retirados, enfim, como disse o presidente, um substitutivo deve ser construído, porque não é só esse projeto, tem outros que tratam do mesmo tema que podem ser incluídos, os projetos que são apensados no termo técnico. Então, o debate vai continuar, a aprovação da urgência concluída, houve reunião de líderes mais cedo para tratar desse assunto e aí chegou ao entendimento de que a urgência seria pautada hoje. Tanto é que no início nem houve pedido de retirada de pauta, houve um debate que você acompanhou com a gente aqui em torno daqueles que concordam com o pedido de anistia e dos que são contrários. Nesse caso, para a urgência foram 311 votos sim, não 163 e 7 abstenções. Para você ter mais detalhes dessa cobertura, dessa votação de hoje, você pode apontar a câmera do seu celular para um código que aparece aqui na lateral da televisão sempre. E você também pode ir no www.câmara.leg.br, acompanhar os nossos noticiários aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, no canal da Câmara no YouTube, nas mídias sociais. Você esteja sempre ligado para acompanhar todos os debates, as votações que os seus representantes fazem aqui no dia a dia. Tem sessão extraordinária convocada para amanhã, a partir das 10 da manhã, para votação de projetos, então é sempre ótimo ter você por aqui. Acompanhe sempre.